Olá pessoal, meu nome é Edson Gato do canal Plano de Saúde Dia a Dia e hoje vamos continuando aqui falando sobre legislação dos planos de saúde. Em 98 vocês sabem que foi promulgada uma lei que iniciou-se a partir de 99, que é a Lei 965698, e nós vamos falar um pouquinho do histórico, né, até se chegar a essa legislação, e um pouquinho do que ela trouxe de diferente aqui para o nosso mercado de saúde suplementar. Então acompanha aí e voltamos já. Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar hoje sobre legislação dos planos de saúde, a Lei 965698, a criação da Agência Nacional de Saúde e o impacto dessa criação dessa legislação para todos nós, consumidores de planos, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Antes da legislação, como que funcionava? Não existia uma regra muito clara. Lógico que a SUSEP sempre existiu, mas assim, as regras de operação eram regras básicas dos seguros. Não havia nada específico em relação a planos de saúde. E aí começou todo o movimento a partir de algumas situações que ocorriam absurdas na época em relação à desproteção dos consumidores, foi criada a Lei 965698, que entrou em vigor a partir de janeiro de 99. Antes da lei, qualquer pessoa, como eu já disse em programas anteriores, poderia ter uma operadora de plano de saúde, constituir-se uma pessoa jurídica e credenciava-se hospitais, tinha todo o processo administrativo por trás e você poderia fazer um plano de saúde. E para contratar plano de saúde naquela época era uma situação bem complicada, porque não existia uma cobertura como temos hoje na Lei 9656, que é uma cobertura que vai desde a consulta até o transplante renal. Os procedimentos eram de acordo com cada contrato e eram feitos de acordo com a expertise de cada operadora. Então, vou dar um exemplo que um diferencial do plano de luz. Eu tinha um amigo que era corretor na época, que era o Walter Veiga, que ele dizia que o diferencial do plano de saúde era banho de luz. Não sei se vocês lembram aí, quem é mais velho, da minha época, aquele infravermelho, que você tinha qualquer problema, se ia no ambulatório da empresa e colocava aquele infravermelho. Isso era um diferencial. Então, lógico que tinha as coberturas básicas, internações, tinha planos com internação, lógico, obviamente. Mas o que acontecia? Existia uma certa desproteção. De repente, no meio de uma internação, você precisava de um procedimento. Esse procedimento nós não cobrimos. Mas como que vocês sabem que não cobre? Não cobrimos porque não estava na tabela da operadora. Então era muito complicado você ter plano de saúde naquela época sem você ter um amparo legal, alguma lei que tivesse por trás, que desse suporte. E havia muitas reclamações no PROCON na época, como existe hoje, né? Não mudou muita coisa, né? Mas era bem mais complicado, porque as coisas eram mais sérias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tinha dito isso em outro programa. Às vezes você tinha um plano de saúde contratado e seu pai estava internado, ou sua mãe, ou seu filho, num hospital, e ele precisava ir para a UTI. A maioria dos contratos, antes da lei, limitavam as diárias a 15 dias de UTI. Ora, se seu filho ou seu parente tem um problema grave, está na UTI, ele está precisando de atendimento, chegava no 16º dia, o hospital te chamava e falava assim, olha, a partir de agora você assume a responsabilidade financeira sobre o seu dependente, o seu paciente, porque o plano de saúde não vai cobrir mais. Gente, quanto custa uma UTI? É muito caro. Então, essa desproteção era uma das mais clássicas. Fora que você ia fazer um exame, esse tem cobertura, esse não tem. Não havia uma regra. Assim como não haviam regras de reajuste. Tinha reajustes trimestrais. Eu peguei uma época em que, antes da lei, nos anos 80, que operadoras ajustavam trimestralmente. Não sei se vocês aí pegaram. Na época da inflação era até mensal o reajuste, né? Bom, isso para várias situações, não só para plano de saúde. Mas não tinham regras claras, os contratos eram cancelados de qualquer forma. Por exemplo, se seu contrato era prejudicial, a operadora poderia chegar lá a qualquer momento e cancelar seu contrato. Você com uma doença grave, um câncer, fazendo um tratamento de quimioterapia, radioterapia, você poderia ter seu contrato interrompido a qualquer momento. Imagina como era difícil.
Então, em termos de cobertura e proteção ao consumidor, a gente era muito vulnerável. E a partir daí, isso começou, foi o Serra que implantou a Lei 965698, enquanto ele era ministro da Saúde, ele implantou, começou uma discussão com a sociedade para implementar essa lei. E aí foi criado o Consul, antes da legislação, em 96, 97, foi criado o Consul, que começou a preparar terreno para essa legislação de planos de saúde. E o Consul tinha representantes de todos os segmentos da saúde suplementar. Tinha representantes dos hospitais, representantes do Conselho Nacional de Saúde, representante das autogestões, que eram as operadoras das empresas da época, tinha representantes das operadoras de plano de saúde, tinha representação do PROCON, dos beneficiários, que era o PROCON, ou seja, tinha vários representantes. Então, essa lei foi estudada e o caráter dela teve muito mais sentido de proteger nós, beneficiários dos planos de saúde. E assim, o legislador pensou nisso, vamos regulamentar, vamos proteger. A agência reguladora, depois a agência ANS, que assumiu todo o papel de regulamentação da lei. Então, na lei, não é só a lei em si, existem várias normas regulamentadoras que foram criadas desde 99 até agora, né, para que tivesse um mercado um pouco regulado, né, um mercado que ficou, na realidade, no controle e na mão do governo, para evitar certos abusos. Só que, assim, eu posso dizer para vocês claramente que o tiro está saindo pela culatra. Mas isso eu vou deixar para falar no final do programa. Por que eu acho que o tiro saiu pela culatra? A gente vai dar uma paradinha aqui e já volta daqui a pouco falando sobre essa questão da legislação e o impacto que teve principalmente no nosso bolso. Até daqui a pouco. Olá pessoal, continuando aqui falando nosso papo sobre legislação de planos de saúde. Eu disse para vocês que essa lei teve uma série de benefícios. Lógico, o nosso objetivo no programa de hoje não é também esmiuçar a lei, explicar artigo por artigo, não. É para a gente ter uma linguagem bem formal, né? Trazendo alguma coisa técnica, mas dar uma explicação sobre a legislação e os impactos dela. Nós vamos trazer aqui pessoas especialistas em legislação para conversar com você, para explicar temas específicos, para abordar as principais regras que a agência colocou nessa legislação e vem colocando durante todos esses anos. Mas hoje a gente vai falar de uma forma geral sobre o impacto da legislação sobre nós. Um dos primeiros sintomas da legislação que sentimos foi que esse sentido de proteção foi realizado. Então, por exemplo, hoje nós temos todos os reajustes regulados pelo governo, né, regulados no sentido de ter regras, os contratos entre as operadoras e os hospitais, os médicos, eles têm cláusulas desenhadas, feitas de uma forma que tem uma melhor relação entre todos os atores aí do cenário da saúde suplementar. Nós temos segmentações que foram definidas pela agência, ou seja, uma série de regras. E essas regras, com certeza, deixaram muito mais claro os objetivos, quais são os direitos, os deveres de cada parte, sendo nós dos consumidores, das operadoras, do governo, dos hospitais, das clínicas. Isso não está em discussão. Só que a questão da cobertura, como eu disse antes, era uma questão muito difícil. Lembra que eu falei do pai, da mãe que estava internado, que passava 15 dias, você assumiu o custo financeiro? Isso acabou, é verdade. Então, uma proteção importante. Porém, o governo foi, com o tempo, incluindo cada vez mais procedimentos nesse rol. Foi incluindo procedimentos, incluiu mais procedimentos, e mais procedimentos, e mais regras, e mais proteção financeira, E tudo isso fez com que o custo do plano de saúde hoje ficasse muito alto. Muito alto. Por exemplo, um dos sintomas da lei. Os idosos, eles estão fora do sistema de saúde suplementar. É muito praticamente possível, não, eu estaria sendo leviano falar isso, mas é muito difícil hoje uma pessoa que tem acima de 59 anos contratar um plano de saúde.
As operadoras impõem regras limitadoras. Por quê? A tecnologia médica aumentou muito. Eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, 17, 18 anos, quando uma pessoa falava assim, você está com câncer, a pessoa, tal fulano está com câncer, você já imaginava aquela pessoa no final da vida. Tá com câncer, vai durar pouco, é isso que a gente pensava naquela época. Hoje uma pessoa está com câncer, faz um tratamento e tem sua vida prolongada. Às vezes nem morre de câncer, morre de outras coisas. Por que isso, gente? Vários fatores. A nossa qualidade de vida aumentou. Quando eu nasci, a expectativa de vida era 50 anos. Hoje nós estamos batendo na casa de 75, 76 anos. E está aumentando cada vez mais. Para quem nasceu depois de 2020, vai durar 105, 110 anos. E fora isso, a tecnologia médica aumentou demais. Por que uma pessoa que tem câncer hoje tem uma chance de prolongar a sua vida? Porque os medicamentos, as drogas, os aparelhos, eles melhoraram muito. Vou citar um exemplo. Eu não sei se vocês lembram que na década de 70, 80, quando alguém quebrava um braço, uma perna, ia fazer uma cirurgia e colocava platina, parafuso de platina e tal. Aí, quando a fratura se consolidava, depois de um certo tempo, 6 meses, 3 meses, dependia de cada caso, você tinha que fazer uma cirurgia para retirar a platina. Vocês lembram disso? Vocês já ouviram hoje em dia falar que alguém teve que reinternar para tirar platina? Não existe. Todos os a maioria, todos não, mas a maioria dos materiais que são utilizados em cirurgia são absorvidos pelo organismo. Você coloca, não tem que tirar mais. Mas isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, as coberturas foram aumentando ao longo do tempo. Hoje nós temos até quimioterapia ambulatorial de responsabilidade da saúde suplementar. E cada dia mais o governo vem ampliando o rol de cobertura, o rol de procedimentos que tem obrigatoriedade de ser coberto pelas operadoras. E isso está aumentando muito o custo. A gente vai falar de um programa só sobre os porquês de tudo isso, mas certamente eles vão estar resumidos nisso que eu estou falando para vocês aqui, que é o aumento de coberturas, ou seja, o governo está tirando do SUS e passando para a saúde suplementar, certo? O nosso aumento de expectativa de vida, a melhoria da qualidade de vida e a tecnologia médica. E o que nós não podemos esquecer, eu sei que para você que é consumidor, seja pessoa física, jurídica, é que isso se chama mercado de saúde suplementar. É um mercado. Para que ele funcione, tem que ter pacientes, tem que ter exames, tem que ter internações. Porque o mercado sobrevive do movimento que acontece na nossa saúde. Eu tenho certeza que se você estiver doente, com certeza você vai lá no seu plano de saúde e vai procurar o melhor hospital, o melhor pronto-socorro para ser atendido. E mesmo assim, gente, às vezes demora 2, 3 horas, quem nunca passou por isso? Então, mesmo estando caro da forma como está, mesmo a legislação trazendo essa proteção, a gente ainda tem problemas na própria saúde suplementar. Nós trabalhamos nisso no dia a dia. E não existe plano de saúde perfeito. Eu acho que para a gente que paga e quer usar e tem o direito de usar, é isso mesmo. Mas com todo esse custo, com todo esse barato que a legislação trouxe, com toda essa proteção, e a gente paga caro por isso, nós ainda temos problemas. Lógico que, se você está no SUS e tem um plano de saúde, seja ele qual for, não importa o valor que você paga. O que você tem que entender é que a legislação trouxe de bom foi isso, não importa o valor que você paga. O rol de procedimentos, aqueles 5.000 itens lá, que a gente não entende, não sabe o que está escrito ali, o nome do exame, o nome do procedimento que o médico tem que realizar, ele é o mesmo se você tem um plano que você paga R$100 ou que você paga 2.000, onde você vai ser atendido em hospitais de ponta de São Paulo. A cobertura é igual, semelhante, não pode ter diferença. O que vai mudar então é o nível de reembolso,
o aspecto comercial do hospital, porque, gente, não existe um hospital melhor que o outro. O melhor hospital é aquele que você gosta, que você está acostumado, que o seu médico indica. Eu tenho clientes que reclamam de hospital nível A, comercialmente falando, não nível qualitativo, e tem gente que gosta do hospital do lado da casa, na periferia, que tem meia dúzia de leitos. É muito relativo. Então, voltando à questão da legislação, ótimo, excelente, estamos protegidos, estamos cobertos, está melhorando a cobertura. Só que não tem milagre. O custo continua subindo. Um dos impactos do custo que nós temos hoje, com certeza, é a legislação. Existem algumas correntes no setor público, na saúde pública, que defendem uma volta para o serviço público. Existe uma outra corrente que não, que defende que tem que ter açude suplementar para as pessoas que quiserem um atendimento diferenciado. Eu não sei onde a gente vai chegar. Eu não sei. Sinceramente, o que eu vejo é uma crise muito grande do mercado, né? E que o custo, se continuar subindo assim, talvez vai ser restrito a uma elite. E não podemos negar essa situação da legislação, que trouxe aí um diferencial significativo, que limitou as operadoras a intervirem, a negarem, a não autorizarem procedimentos. Hoje as operadoras, elas têm que tomar muito cuidado na hora que for te fazer uma negativa, na hora que for demorar para autorizar, tudo tem prazo. Tem prazo para consulta, prazo máximo de marcação de consulta, de exame, para autorizar procedimentos, para autorizar a internação. Tudo tem prazo. E se elas descumprirem, elas têm multa. Isso sem falar que se você não conseguiu o atendimento pela operadora ou tiver um procedimento negado, você tem ainda a questão jurídica, você pode levar isso para o judiciário, com grandes chances de você conseguir o procedimento que você precisa. Então, para resumir a questão da legislação, porque também a gente vai trazer especialistas aqui no assunto para conversar com você, advogados que estão acostumados com o setor, gente que trabalha em operadora, eu vou resumir em uma frase só: excelente, porém teve o seu contragolpe aí, que foi o aumento nos custos. Ok? Então, continuamos nos nossos próximos programas, falando sobre planos de saúde. Não esqueça de de assistir o nosso canal, Plano de Saúde Dia a Dia. Curta a nossa página lá no Facebook, dê um joinha no YouTube. E, se tiver dúvidas, não esqueça, tem um formulário aí no site. Você, por favor, mande sua dúvida, a gente responde nos próximos programas. Um abraço e até o próximo programa.